Os textos de hoje falam sobre o retorno à vida, o milagre da ressurreição no Vale de Ossos Secos, onde Ezequiel, por meio da palavra de Deus e sendo usado por Deus, faz ressurgir vida naqueles ossos. Vemos Lázaro retornando à vida após 4 dias na sepultura. Mas a pergunta que não cala em todas essas leituras, desde o Salmo, onde o salmista clama pelo auxílio de Deus, até o Evangelho, é a pergunta de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes nós não fizemos a mesma pergunta, não usamos a mesma palavra, se? Se o Senhor Deus não estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Se Deus tivesse me abençoado com um casamento melhor, eu não teria me separado. A nossa vida é feita muitas vezes de suposições da partícula, da palavra se. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse estudado, se eu tivesse saído do emprego, se eu tivesse cuidado da minha saúde, se eu tivesse isso e aquilo. E sempre que a gente pergunta assim, se, a gente sempre está dizendo o quê? Na verdade, eu gostaria de ter outra vida. Porque se eu tivesse feito aquilo, hoje seria isso. Se Deus estivesse comigo, hoje eu não estaria assim. Quando Marta pergunta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, é de fato uma pergunta. Não é só uma afirmação. Marta está dizendo, por que o Senhor não estava aqui? Quando a gente pergunta a Deus, se o Senhor de fato existisse, a gente está dizendo, Deus, eu sei que tu existes, mas eu estou revoltado. Cadê o Senhor? Se eu tivesse feito isso, na verdade a pergunta é, por que eu não fiz isso? Lá atrás na minha vida. A partícula, a palavra se esconde, na verdade, um grito, uma pergunta, um anseio por uma mudança na vida de agora. E essa partícula se, ela só existe, né, porque lá no passado, algo não aconteceu conforme nós gostaríamos que tivesse acontecido. Nós vemos Jesus indo a Betânia. Era um lugar que ele sempre passava. Era uma casa de uma família muito querida por ele. Lázaro, Maria e Marta eram 3 irmãos, provavelmente muito pobres, pois viviam fora da cidade. Então eles não tinham status de cidadão de Jerusalém. Eles viviam fora, eles eram muito pobres. Provavelmente filhos de um segundo casamento de um homem, ou filhos que um homem teve com uma amante. O fato é, eles não eram considerados cidadão de fato da cidade de Jerusalém. Por isso viviam em Betânia, que era uma vilazinha desses excluídos. E Jesus passava sempre pela casa deles. Vocês lembram daquela história que Marta está trabalhando na casa para receber bem Jesus, a visita, e Maria está aos pés do Messias ouvindo falar da sua palavra, ouvindo o Messias contar de que ele de fato era o Salvador. Jesus vai a essa casa antes da Semana Santa, antes de entrar em Jerusalém, e ele é recebido por Marta. Marta sai ao encontro do Mestre. Antes que ele chegue no perímetro da casa, Marta encontra Jesus, cai aos seus pés e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma pergunta, por que o Senhor não veio? O Senhor não é o Filho de Deus? Deveria saber que meu irmão estava morrendo. Mas é uma afirmação também, né? Eu estou reclamando, Senhor, porque eu sei que tu tens o poder de ressuscitar os mortos, que tu tens o poder de curar as pessoas, mas tu não estavas aqui na minha casa, mestre. E ela então esconde com essa suposição todos esses sentimentos, né? O que seria agora dessas 2 irmãs pobres? Lázaro era o homem da casa. Elas perderam o homem da casa. O que restaria a elas? Quem cuidaria, de fato, de suas terras e também do seu bem-estar social, de Maria e Marta? O clamor pelo irmão morto não é só o clamor por um ente querido, mas é um clamor também, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar fora porque é proibido para as mulheres. Eu vou fazer o que da minha vida para me sustentar?
Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, eu não precisaria agora estar me preocupando, porque Lázaro, meu irmão, estaria bem. Quantas vezes nós não fazemos perguntas semelhantes? Se Deus estivesse aqui, se Deus me ouvisse, se de fato existe um Deus, Ele não teria permitido tantas guerras. Nós olhamos as tragédias, crianças sendo mortas, a gente olha e diz, se Deus existisse, isso não aconteceria. A nossa mente ainda é uma mente muito matemática, né? A gente calcula assim, a pessoa lá morreu porque mereceu. Uma criança morre e a gente diz, ela não merece, ela é criança, mas ela morreu. Opa, deu uma falha aqui, então Deus não existe. Essa coisa de não existe Deus, porque a criança que é boa, ela morre de uma forma grotesca, animalesca e brutal. Então Deus não existe. E a gente traz isso para a nossa vida. E a gente olha para nós sempre com os melhores olhos do mundo, né? Nossa, eu não mereço isso. Se Deus existe, por favor, conserte a minha vida. Ou se Ele existisse, eu não estaria nessa situação. Mas o fato é que a gente, clamando assim, nós escondemos também aquela certeza de que Deus é capaz de mudar a nossa vida. Mesmo aquele que diz, se Deus existisse, no fundo ele sabe que Deus existe, mas ele está querendo chamar a atenção de Deus. É igual aquela criança que diz para a mãe e para o pai, eu odeio vocês. O adolescente, eu odeio vocês. Na verdade não é uma verdade absoluta, não é um ódio que o adolescente, a criança sente, mas é uma forma de dizer, eu amo muito vocês, mas eu quero que vocês concordem comigo, com o que eu quero fazer. Mas não é ódio de fato, é um desabafo. E um desabafo muitas vezes sem motivo real, né? Assim como com Deus. Quando a gente desabafa com Deus, é sem um motivo justificado. Marta clamou, se o Senhor estivesse aqui. Qual foi a resposta de Jesus? Ele puxou a orelha de Marta? Ele deu um sermão teológico para Marta sobre quem merece, quem não merece? Jesus respondeu assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta diz, Senhor, eu sei de tudo isso daí, o Senhor sempre vem em casa e fala disso, eu sei, o Senhor vai ressuscitar Lázaro no dia do juízo, na tua volta, tudo bem, o Messias vai fazer isso, mas eu quero agora. A minha preocupação é o que eu vou comer daqui uma semana, como eu vou cuidar das terras. Senhor Jesus, eu sei que você vai ressuscitar todo mundo, mas o meu irmão, eu gostaria dele agora, nesse quarto dia do seu sepultamento. Isso que Marta esconde com a sua resposta a Jesus, de boa aluna de doutrina. Jesus então leva Marta até o sepulcro, na verdade ela leva Jesus até lá, e ele pede, removam a pedra. Novamente Marta não entende direito, ela diz, Senhor, o cheiro está ruim, porque é o quarto dia que ele está sepultado. Provavelmente Marta pensou assim, ele chega atrasado e quer mandar no velório? Se quisesse ver meu irmão, que chegasse no dia da morte. Agora já está trancado, agora não é hora de ficar removendo a pedra. Mas Jesus diz, remova a pedra. O pessoal removeu a pedra e Jesus clama aos céus, intercedendo por Lázaro e por aquelas pessoas. Jesus diz ao Pai, Senhor, Pai, vamos atender esse povo para que eles creiam que Tu me enviaste. Todo milagre, todo sinal que Deus nos dá é para um propósito. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Mesmo os milagres que hoje acontecem, não são para servir de testemunho, mas servem para dar a certeza àquele que recebeu o milagre de que Jesus de fato controla tudo. Não é em resposta à nossa fé. Serve ao propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus então manda que Lázaro saia. Saia, Lázaro, levante-se. E Lázaro sai. Deve ter sido um espanto para todos os que estavam presentes naquele dia em Betânia. Betânia significa a casa de lágrimas, casa onde as pessoas choram, era um lugar triste, então. Mas naquele dia Betânia secou, não havia mais lágrima,
só júbilo e ação de graças, porque Lázaro, que estava morto, ressuscitou no 4º dia após a sua morte. Jesus devolveu às suas irmãs o irmão querido, a segurança social de ter alguém que cuide e ampare a cada uma delas. Jesus responde a Marta não com puxão de orelhas, mas demonstrando o seu amor. Significa que então Jesus sempre vai atender os nossos pedidos? Quando a gente chega perante Ele e reclama como fez Marta? Será que Jesus sempre vai ressuscitar aqueles que nós gostamos? Ou atender às nossas solicitações? É isso que o texto quer dizer? Na verdade, não. Na verdade, a maioria dos nossos pedidos fica sem uma resposta afirmativa. Mas o problema não está com Jesus. O problema está conosco. Pedimos coisas egoístas. Pedimos coisas somente para nós. Pedimos coisas que, se forem atendidas, não servirão para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Servirão para mostrar, sei lá, que nós vamos ter conforto, que nós vamos ter uma casa nova. Né? Isso não vai servir de nada para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, como foi com Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro e muitos creram, diz o texto. Muitos creram e foram até falar para os fariseus: olha, aquele homem lá de Nazaré, da Galileia, ele ressuscitou um homem, o Lázaro, que todo mundo conhece aqui ao redor. Os fariseus ficaram espantados. Mas ainda assim, aquela mente doentia de não crer em Jesus não foi capaz de, com os próprios olhos, constatarem que um homem morto há 4 dias voltou à vida pela mão poderosa de Deus. Caifás, o sumo sacerdote, até fez uma profecia involuntária, porque ele queria que Jesus fosse morto pela população. Então Caifás falou: que morra um homem, do que morrer todo o povo. E sem querer, Deus usou esse sumo sacerdote para fazer a profecia de que um homem morreria por todo o povo. O maior milagre acontece na cruz, onde Deus se faz presente em nossa vida, nos dando perdão, vida eterna e salvação. Onde nós que éramos como ossos secos, retornamos à vida, ganhamos nova vida. Como diz Paulo, uma nova vida que é vivida pelo Espírito Santo em nós. Nós renascemos para essa nova vida. Nós não podemos viver com o cheiro de defunto. Viver com cheiro de defunto é ter essa nova vida pelo Espírito Santo, a fé que Deus nos deu na morte de Cristo por nós, e ainda querer também viver ali no pecado, nos antigos costumes pecaminosos. Quais seriam esses costumes? Cada um responde a sua própria pergunta. Mas uma nova vida é querer viver sob a sombra da cruz, lutando contra o pecado que ainda insiste em aflorar em nossos corações. Lutando contra o pecado não somente com a nossa oração e força, mas, igual o hino fala, solicitando aquela única coisa necessária, que é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é a única coisa necessária. Quando nós cremos, a pergunta para de ser se. Nós paramos de usar o se e passamos a usar mais o só. Só Deus salva. Só Jesus é o Salvador. Só a fé nos leva ao céu. Só a palavra é necessária. Nós não usamos mais o se, mas o só. Só Jesus está comigo agora. Só Jesus esteve comigo lá atrás. Não é se Jesus estivesse agora, se Jesus estivesse comigo lá atrás, se Deus ouvisse minha oração. Pela fé que Deus nos dá, pelo Espírito Santo, a nova vida que o Espírito Santo nos faz viver, o se desaparece do vocabulário e nós recebemos o só. Só Jesus esteve comigo quando eu precisei. Todo mundo me abandonou. Só Deus me consola nesse momento. Só a palavra me traz consolo. Só o amor de Deus inunda meu coração. Só a água da vida me nutre e me faz caminhar nessa nova vida. E só Jesus, no último dia, irá me ressuscitar. Meus queridos irmãos,
que nós, atingidos pela palavra de Deus, possamos com o nosso só levar ao mundo essa certeza de que só Deus pode salvar esse mundo perdido. Que Deus faça de nossas vidas o milagre da ressurreição de Lázaro, pois nós estávamos mortos e retornamos a viver. Ressuscitem as pessoas. O vale de ossos secos continua ainda existente. É este mundo que jaz no maligno, fora das portas da igreja. Amém.